40 dias de jejum e oração. Reflexões do livro Igreja, o Corpo de Cristo, do pastor Edson Queiroz. Dia 13. A igreja tem uma liderança. Nestes últimos tempos, houve uma transformação nos conceitos de liderança das igrejas. A maioria das igrejas evangélicas sempre teve um líder local, que de modo geral foi denominado como pastor. As igrejas reformadas, em sua maioria, além dos pastores, estabeleciam presbíteros. As igrejas episcopais receberam esta nomenclatura pelo fato de terem bispos. O Novo Testamento invariavelmente faz o intercâmbio do título com a função. Por exemplo, o apóstolo Pedro se intitula presbítero e exorta os demais presbíteros a pastorearem o rebanho de Deus. Rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu, presbítero como eles, e testemunho dos sofrimentos de Cristo, e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada. Pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sórdida ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelos do rebanho. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, receberei a imarcessível coroa da glória. 1 Pedro 5, 1-4. Fica difícil determinar a questão da função e do título por causa dos dons espirituais. Por exemplo, existe o título de profeta e a função profética daquele que tem o dom da profecia. Existe o título apóstolo e a função apostólica. Existe o título de mestre e a função do ensino. Existe o título pastor e a função pastoral, que não necessita do título para ser exercitada. Os títulos que aparecem no Novo Testamento da liderança das igrejas são apóstolos, no original um delegado, mensageiro, enviado com ordens. Presbíteros, ancião. O povo de Israel tinha anciãos que dirigiam as assembleias do povo. Bispos, no original supervisor, visitador. Profeta, aquele que fala uma mensagem em nome de outro. Os profetas no Antigo Testamento falavam as mensagens de Deus. No Novo Testamento aparece o dom da profecia na lista dos dons espirituais. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Efésios 4, 11 e 12. O texto citado mostra que pelo menos 5 funções aparecem na liderança da igreja: apóstolos, profetas, evangelistas, pastor e mestre. Mas notem que a finalidade destes é preparar os santos para a obra do ministério. É importante frisar que há diferença entre função e posição. Outra função que aparece no Novo Testamento é a de diácono, que aparentemente no passado tempo teve algumas modificações. Em 1 Timóteo 3, o apóstolo Paulo fala da qualificação dos bispos e em seguida fala também da qualificação dos diáconos, que parecem ter uma função mais elevada do que simplesmente servir às mesas na ceia do Senhor. Motivos de oração. Ore para que Deus levante mais pastores e líderes para as igrejas. Ore para que a liderança da igreja fortaleça os membros para a execução do ministério. Ore para que cada igreja tenha líderes segundo o coração de Deus. Que Deus o abençoe. Narração: Keila Santana.